Olá, boa noite. Sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e serei o mediador desta noite do nosso Body Live, que ocorre semanalmente pelo Facebook e agora pelo Instagram. Na noite de hoje teremos como tema alimentos pós-operatório versus dietas da moda. Lembrando que esse Body Live é uma proposta da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que visa informar os nossos pacientes e colaboradores um pouquinho mais sobre esse tema. Nossas transmissões são semanais, às quintas-feiras, às 20 horas, e contam com uma interação direta do público, então, por favor, mandem perguntas. O Body Live de hoje é muito especial, pois ele trata de um tema sugerido pelo nosso público, pelos participantes do Facebook e do Instagram, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais preocupações e dúvidas de pacientes que realizam ou querem realizar a cirurgia bariátrica e metabólica. Lembrando que hoje muitas perguntas que nós vamos comentar aqui foram enviadas pelos sites, pela Facebook e pela plataforma do Instagram para a gente anteriormente. Hoje participam comigo do debate a nutricionista Renata Valentini de São Paulo e a nutricionista Fernanda Matos do Rio de Janeiro. Lembrando que todos podem participar, mandem suas perguntas, nós tentaremos responder o maior número de perguntas possíveis aqui essa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Fernanda. Obrigado por terem vindo e participarem da gente desse Body Live. Boa noite. Boa noite. Fernanda, vamos começar. A gente bate toda semana nessa tecla, mas a gente sempre sabe que a nossa audiência é um pouquinho rotativa e que aparecem sempre alguns pacientes novos. Eu queria saber como que a cirurgia bariátrica ela atua no nosso estômago. O que muda nessa cirurgia? Por que ela é importante? Conversa um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a cirurgia bariátrica e metabólica, ela cursa reduzindo o tamanho do estômago. Então, nas 4 técnicas que são aprovadas no Brasil, todas as 4 atuam no estômago. As mais realizadas, bypass gástrico, Y de Roux e a sleeve gástrico, elas deixam um tamanho bem reduzido e elas atuam também na produção de grelina. Então, eles acabam não sentindo tanta fome por conta da redução desses hormônios. E também restringe bastante a quantidade de alimentos que eles vão ingerir. Então, acho que o que sempre tem que ficar claro é que essas cirurgias, algumas cirurgias têm um composto misto, né? Tanto a parte de restrição quanto a parte de absorção alimentar. Renata, me fala uma coisa. A gente sabe hoje que a equipe multidisciplinar ela é importante, ela é fundamental, a gente bate muito tempo nessa tecla aqui também no Body Live. Eu queria saber qual que é a importância do nutricionista no pré-operatório. Qual é a função desse nutricionista que vai captar o nosso paciente ou que vai atender esse paciente e se ele ajuda a gente a nortear uma melhor técnica para aquele paciente. É muito importante passar com a nutricionista, não só para pegar o laudo, né? Muita gente chega, eu vim pegar o laudo, mas é muito importante porque assim, é nessa primeira consulta que a gente vai entender quais são as intolerâncias alimentares, as aversões alimentares, o que o paciente não come, quais são os grupos de alimentos que ele acaba descompensando, né? Fazendo um uso aí exacerbado. Também a gente vai investigar e tratar, antes da cirurgia, se o paciente tiver alguma deficiência nutricional, né? E não é porque você está obeso que você não tem uma deficiência nutricional. Isso é importantíssimo. Né? A gente pega muitos pacientes que estão num quadro de obesidade, com deficiência de vitamina D, por exemplo, né? Onde a gordura é uma sequestradora dessa vitamina, então isso acontece com frequência. Todas as deficiências que vierem a cometer o paciente, é muito mais interessante que a gente trate antes de operar do que opere para depois consertar, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que a nutricionista ela vai explicar como que vai funcionar a dieta no pós-operatório, né? Quais são as fases da dieta. E ali o paciente vai trazer todas as suas dúvidas, seus anseios, seus medos, né? Possivelmente a nutricionista ela vai explicar também do ponto de vista da nutrição como acontece essa cirurgia, né? E também junto com o paciente, né? Quem resolve isso é o cirurgião, mas junto com o paciente pode ajudar o paciente a construir dentro dele qual é a melhor técnica a ser feita, né? Por exemplo, a técnica de sleeve, que é só uma redução gástrica, né? Não funcionaria, por exemplo, para comedores de doce ou beliscadores, né? Funcionaria mais para glutões, paciente que gosta de comer volume de alimentos, né? Então, são algumas coisinhas assim que precisam ser vistas para que se tenha sucesso no pós-cirúrgico, né? Fernanda, a Renata falou de medo. Alguns pacientes chegam muito com medo daquela fase pós-operatória. É para ter medo mesmo? Não, não é para ter medo.
E como a Renata falou, o paciente ele chega no pré-operatório para poder ele se preparar, ele vai fazer a cirurgia, né? Então, ele precisa realmente mudar os hábitos dele. E a gente trabalha com treinamentos também no pré-operatório, porque eu acho que o maior medo que ele tem não é nem de passar por aquelas fases da dieta, é o medo de entalar, é o medo de engasgar, e eles ficam falando, mas eu vou poder comer depois, eu vou deixar de comer algum alimento para sempre, eu vou ter alguma intolerância. Então, esse medo nasceu até um pouco do passado. Então, uns 20 anos atrás, colocava o anel, por exemplo. E aí os pacientes entalavam muito. E isso acabou ficando, né, histórico, esse medo. E essa questão dos entalos e dos engasgos. Hoje, as técnicas estão mais avançadas, né, mais modernas, já tem a cirurgia robótica, inclusive. E os pacientes estão muito mais bem informados, com internet, né, informados e, às vezes, informados com a internet, mas as equipes hoje são completas. Então, a gente consegue passar para ele uma segurança. Agora, é claro, todo mundo tem medo do desconhecido. Eles ainda não operaram. Então, por mais que a gente explique, por mais que a gente ensine o paciente a mastigar, como é que se diz? A conhecer os novos alimentos, porque ele vai ter que mudar o hábito dele, né, no pós-operatório. Como a Renata bem falou, a questão do doce. Eu vou poder comer doce? E aí a gente conversa sobre tudo isso e explica para ele. Mas não tem jeito, né? Ele só vai saber o que vai acontecer quando ele operar, porque cada um vai cursar de um jeito. É impressionante. A gente está na bariátrica já tem algum tempo e até hoje a gente se surpreende como que cada paciente cursa de uma forma no pós. Então, é muito difícil tirar totalmente esse medo dele, mas tentar transformar esse medo em algo positivo, né? Ao invés de ser um medo ruim, ser algo positivo, porque ele possa esperar no pós-operatório. Só complementando, assim, às vezes esses grupos de Instagram, de Facebook, né, até mesmo de WhatsApp, ok, eles informam, só que existe ainda no viés do medo, né, como se fosse assim, uma instituição de algumas crenças que porque aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também, né? Isso não é uma realidade. Né? Depende se o paciente está acompanhando, não está acompanhando, como que ele está cursando, se ele está fazendo. Então, assim, é tão individual que, às vezes, esses grupos mais atrapalham do que ajudam. Né? Às vezes, eu pego o paciente na primeira consulta, assim, em pânico, porque daí ele tem 400 perguntas. Não, porque me falaram isso, me falaram aquele outro. Falei, dica número 1, sai dos grupos, ouve a equipe do seu médico, né? Confia na equipe, que você está bem assessorado e vai dar tudo certo se você fizer direitinho, né? Eu acho que um dos grandes legados aqui do BariLife, que a gente tem batido muito na tecla, é que, claro, a gente sabe que hoje é uma realidade, esses múltiplos grupos que a gente tem dentro das redes sociais, mas que e acho que a função daqui é passar uma informação com qualidade. Muitas vezes a gente sabe que a informação que é passada, muitas vezes numa experiência particular de cada paciente, ela passa a ser uma verdade dentro de um grupo e a gente sabe que aquilo não é uma verdade científica, é uma verdade porque, como a Renata disse, passou por alguém naquele momento. Então, acho que um dos legados aqui do BariLife, que a gente tem brigado muito com isso, é a respeito disso. E eu bato muito na tecla, principalmente com o paciente tem que entender que ele é individual, que ele é único. E do mesmo jeito que eu falo assim, olha, você antes da cirurgia, você tinha um amigo que comia, sei lá, 2 lanches, e você comia 2 lanches, ele não engordava, você engordava. No pós-cirúrgico, a mesma coisa serve para você. Vai ter o paciente que operou e vai comer alguma coisa que não vai fazer bem para ele, para você pode fazer bem, ou vice-versa. Tá chegando um monte de perguntas aqui, mas antes da gente entrar nessas perguntas, eu queria saber um pouquinho, Fernanda, vamos falar um pouquinho de pós-operatório imediato. Quais são aquelas fases da dieta, que eu acho que essa é uma grande preocupação de todo paciente para a gente. Explica um pouquinho para a gente como que funciona esse pós-operatório. Bom, o paciente ele passa por 4 fases. A fase líquida, a fase semilíquida, a fase pastosa e depois ele ingressa na branda. A fase líquida é uma fase mais chatinha, porque o paciente ele fica ali de meia hora comendo em torno de 20 a 50 ml e é uma dieta líquida coada. Ele precisa ficar muito atento no que ele está fazendo. Não é uma dieta propriamente para alimentar ele. É difícil nutrir um paciente com uma dieta tão restrita. É mais para ver se não tem nenhum problema com a cirurgia, se não tem o que os médicos chamam de essência de sutura, que seria algum pontinho aberto, né, para que possa vir a causar alguma complicação. Depois ele passa para semilíquida, para poder ele aumentar essa consistência. Ele espaça um pouco mais esse tempo.
depois ele passa para pastosa, onde ele já vai ter uma consistência maior, né? Uma consistência mais pesada, digamos assim, e ele pode precisar também mastigar alguns alimentos pastosos, por exemplo, uma carne moída que não esteja tão bem triturada assim. Então é uma fase que ele precisa ficar muito atento. E depois ele vai para a fase branda, então ele vai aumentando essa consistência até para poder ele se sentir, né? Digamos, testar esse estômago novo dele. E quando ele chega na branda, que é uma dieta cozida, ele já está aspirando para uma dieta normal. É como se fosse uma ponte para uma dieta normal. Muitos pacientes saíam da pastosa, ingressavam direto na normal e, neste momento, aconteciam os entalos, os engasgos, justamente porque eles não mastigavam. Porque mastigar é algo que a gente muitas vezes não pensa, né? É igual respirar, né? Eu não penso, eu tenho que respirar. Então, a mastigação é a mesma coisa. Então, eles precisam treinar a mastigação para poder se tornar um hábito. Tudo é uma questão de hábito. Mastigou, comeu devagar, prestou atenção no que está fazendo, dificilmente vai entalar, a não ser que tenha algum problema com a entrada, mas aí já é uma questão médica. Em termos de nutrição, é ficar atento ao que está fazendo, ter calma na hora da alimentação. E isso não é só para bariátrico imediato, não. Isso é para todo mundo, né? A gente precisa ter atenção plena com as nossas refeições. Eu acho bem interessante o tema da mastigação, até depois quem tiver mais interesse, a gente teve um Body Live, acho que foi, se eu não me engano, ano passado, que foi com o tema exclusivo sobre mastigação, porque é um tema que tem muita coisa e é fundamental no pós-operatório do paciente. Renata, entrando um pouquinho no que a Fernanda disse, eu tenho a pergunta aqui do Tony Zanata, ele fala que ele está no pós-operatório e que ele está com muita dificuldade em ingerir o caldo salgado nos primeiros 15 dias. É comum isso? Depende de paciente para paciente? Tem alguma dica que pode ajudar ele? O que você responderia para ele? Dificuldade, será que ele não está gostando? Eu não sei, ele não especificou, ele falou assim, tenho dificuldade em tomar o caldo salgado nos primeiros 15 dias. O que fazer? Essa foi a pergunta dele. Bom, vamos responder pelas duas vias, né? Então, assim, se o problema é uma dificuldade em relação ao paladar, né, a gente tem que entender que uma dieta líquida ela não precisa ser uma aguinha suja, né? Ela pode ser uma sopa liquidificada e coada, passada num coador, né? E assim, esse coador ele existe porque a dieta não pode ter fibra nesse momento, né? Mas não necessariamente você cozinha a sopa e pega só aquela água de cima da sopa, né? Então, em relação ao paladar, você pode misturar legumes, você pode misturar carne vermelha, frango, né? Liquidificando, e quando está tudo bem, está tudo certo, desde que não vá muita gordura nessa panela, né? E o seu termômetro é diarreia, poxa, tomei uma sopinha e me deu uma diarreia. Então, talvez quem fez exagerou na gordura, né? E também diversificar, né? Nas verduras que estão sendo colocadas, não fazer sempre a mesma sopa, né? Agora, se é uma questão assim de dificuldade de tomar, está se sentindo que não está descendo, daí é legal conversar com o cirurgião, né? Vamos entrar um pouquinho no tema, que acho que é um tema que a gente ouve muito no consultório, Renata, intolerância alimentar no pós-operatório. Vamos entrar um pouquinho mais no tema de hoje. É comum ter intolerância? Tem algum alimento que é mais propenso a isso? Como que você trabalha isso com o paciente? Porque o que a gente percebe, assim, a gente sabe que tem alguns alimentos que são um pouquinho mais tendenciosos, mas a gente percebe que cada hora, assim, algum paciente aparece com uma coisa meio diferente. Mas tem uma intolerância? Gera intolerância à cirurgia? É verdade ou é mito isso? A gente percebe que os pacientes que operam, eles ficam mais sensíveis à proteína do leite, né? Então, depois de cirurgia, se ingere leite, derivado de leite, pode ter muitos gases, ou diarreia, né? Ou desconforto, distensão abdominal. Esse eu acho que seria um alimento, assim, a se prestar atenção, né? Os outros alimentos que ele possa ter intolerância, talvez intolerância, dificuldade de consumir, muitas vezes é a carne vermelha, mas não entra no lugar de uma intolerância alimentar por uma questão do seu corpo, mas às vezes é pela dificuldade de mastigar, né? Tá num padrão mastigatório diante de cirurgia, né? Ou tá cortando um pedaço muito grande, ou não tá consumindo uma carne molinha. E, assim, depois de cirurgia, tem todo um processo, é como se fosse um nenê, né? Dieta líquida, pastosa, branda, sólida, né? É um renascimento, inclusive, simboliza um renascimento, e é um renascimento, a cirurgia em si. Quem já fez sabe do que eu estou falando, né? Então, tem esses pontos. Mas, se ele vê que ele está tendo com frequência
muitos sintomas gastrointestinais, né? Como esses que eu falei agora, ou, de repente, dor de cabeça, muita irritabilidade, ou está tendo vômitos. Existem testes de intolerância alimentar, né, a serem feitos para descobrir se tem alguma proteína alergênica ou alguma questão da intolerância em si a ser descoberta, né? A questão não é para achar que, não, estou sofrendo, faz parte do pós-operatório. Não, se está sofrendo, se está acontecendo alguma coisa, traz para a equipe, mesmo que seja antes da consulta prevista. Manda um WhatsApp para a nutricionista, se ela abrir o canal, ou para o médico, né? Então, não fica nessa condição assim de ficar passando mal e achar que é normal. Fernanda, entrando um pouquinho no que a Renata falou, genericamente a gente vai entrar um pouquinho mais depois no tema. Existe algum alimento que é contraindicado no pós-operatório? Vamos esquecer as fases da dieta. Vamos supor que esse paciente passou pelas fases da dieta e voltou a ter uma vida normal. Tem algum alimento que é contraindicado? Ele é proibido de comer alguma coisa? Porque eu acho que isso é um mito que vem muito na consulta. Doutor, eu adoro isso, eu nunca mais vou poder comer. Tem alguma proibição de algum alimento? Olha, via de regra, não. Ele pode comer de tudo, desde que com parcimônia, né, desde que ele mude os hábitos dele. Uma coisa é comer de tudo todos os dias, uma coisa é comer de tudo, né, uma vez ou outra, um alimento que não esteja no programa alimentar dele. Mas não vejo o motivo. Agora, com relação ao bypass, né, pela retirada do duodeno, pela retirada de uma parte do jejum, o açúcar... Retirada não, exclusão, né? Exclusão, quem olhar vai achar que a gente está tirando alguma tirou coisa. E jogou fora. Só excluímos o trecho. Excluindo. Pela exclusão dessas 2 porções, ele pode ficar realmente mais sensível em relação ao açúcar. Então, a sacarose, quando ela chega num local mais distal do intestino, pode dar a conhecida e a temida síndrome de dumping. Então, a síndrome de dumping, ela culmina numa série de reações que podem ser rubor de face, sudorese, taquicardia, dor de cabeça, uma sensação de quase desmaio. E isso é muito relatado, não só em literatura, mas também pelos pacientes. Mas todos vão ter? Nem todos têm, né? Tem paciente que come doce e não tem. Tem paciente que come doce um belo dia tem, né? E tem paciente que de primeira ele vai ter a síndrome de dumping. Então eu falo para ele, não teste, né? Não fica testando, comendo doce com uma certa frequência, porque é um alimento que fisiologicamente vai trazer esse desconforto gástrico. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis e desencadear a síndrome de dumping e outras não. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa, como você falou, né? Isso é muito individual. E eu só falaria isso, a questão do doce, do açúcar, a sacarose, ter parcimônia. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas tem muito paciente que vem com essa preocupação do dumping. Eu acho que o dumping é um mecanismo. Eu acho que ele é um mecanismo bom para o paciente. Porque ele, querendo ou não, ele acaba privando o paciente e colocando um limite naquele paciente. Então, a gente sabe que muitas vezes o paciente, quando vem para cá, ele não tem um certo limite do que ele vai comer. Então, muito paciente fala, pô, Felipe, mas e o dumping? O dumping não vai te proibir de você comer doce, não vai te proibir de você comer massa, não vai proibir de você comer isso. Mas talvez vai colocar um limite para você que é fundamental, porque, como a gente sabe, o sleeve, a Renata falou bem, o sleeve não tem o dumping muitas vezes. Tem até alguns relatos, mas na teoria, fisiologicamente, a gente não vai ter. E esses pacientes, é o que eu falo, colocou 1 litro de milkshake para dentro, vai embora, não vai passar. Já no bypass, ele vai ter o dumping e vai ter um certo, diremos assim, contenção aí. Renata, você falou muito da intolerância à lactose. E a gente sabe que o leite ele é um derivado, tem muito cálcio, que vai ser importante para os nossos pacientes. Tem um jeito de compensar isso nesses pacientes? Em relação aos alimentos, a gente tem alguns alimentos que são fontes de cálcio, né? Como as verduras, as folhas, principalmente, verdes escuras, o gergelim, o coentro tem bastante cálcio, né? A soja, né? A chia, o grão de bico. Então, não é uma fonte única o leite de cálcio, né? E também, para o bariátrico, como as requisições são muito aumentadas, a gente não pode esquecer da suplementação, né? Se você quer ter sucesso nessa cirurgia em longo prazo, você tem que pensar que você, sim, vai ter que suplementar, tá? E cuidar com isso, né? Então, o cálcio é um nutriente que ele precisa ser bem estudado, suplementado depois, para que não venha sofrer de uma osteopenia, né? E de uma osteoporose,
uma perda de esqueleto. Fernanda, outra coisa que a gente se preocupa muito no pós-operatório é com a proteína. E a gente fala que uma das poucas mudanças do paciente, eu falo no consultório antes e depois da cirurgia, basicamente que eu falo que a orientação nutricional que ele tinha antes da cirurgia era, olha, comece por um prato de salada e termine pelo prato de carne. E depois da cirurgia a gente fala, você comece pelo prato do carne ou da proteína e termine pela salada. Só como a gente conversou, tem alguns pacientes que não há uma intolerância, mas que não tem uma adesão à carne vermelha, ou a gente vai entrar depois mais pra frente em casos de vegetarianos que se tornam depois da cirurgia. Quais são outras fontes de proteína que esse paciente pode substituir? Antes, só para poder complementar a questão do Por cálcio, favor. porque tem paciente que tem intolerância à lactose, e aí o paciente ele pode comer leites e derivados sem lactose, então ele vai ter os benefícios, né, do cálcio. E tem um paciente que tem alergia ao leite, esse sim vai ter que passar por essas fontes alternativas, que não os leites e derivados, porque ele não pode comer por conta da alergia à proteína do leite da vaca. Com relação à carne, se o paciente fala, eu não como carne vermelha, mas ele come frango, ele come peixe, ele come ovo, ele continua comendo uma proteína de alto valor biológico, uma proteína mais completa, né, em termos de quantidade de aminoácidos, 20 aminoácidos essenciais. Mas se o paciente ele fala, não como nada, nenhuma carne animal, então eu não como carne, não como frango, não como peixe, não como ovo, e aí a gente vai ter que partir para as proteínas vegetais. Então nós temos no reino vegetal, claro que nem se compara à carne, mas uma dieta bem equilibrada e bem balanceada, ele consegue consumir as quantidades de proteína dos feijões, né, das leguminosas. Tem também algumas plantas bem interessantes, como por exemplo uma panque, que é a planta alimentícia não convencional, que é a Ora pronobis. Ela tem uma quantidade interessante de proteína por 100 gramas. E no reino fúngico temos os cogumelos, nos fungos que também são ricos em proteína. Então, dá para conseguir fechar esse cálculo. Mas a questão do paciente bariátrico é que ele tem um estômago muito reduzido. Para eu chegar numa quantidade de proteína vegetal nesse paciente, aí eu vou ter que colocar grandes quantidades, talvez eu não consiga. E aí, como a Renata bem colocou aqui, a questão da suplementação, ela pode ser necessária, sim. Renata, tem uma pergunta do José Seixas. Ele pergunta o seguinte, refrigerante, cerveja e vinho. Quando introduzir ele depois da cirurgia bariátrica? Ok. Você viu que ele foi direto, né? É o que interessa, né? Vamos ao que interessa. Em relação ao consumo de bebida alcoólica, alguns cirurgiões falam em 3 meses, outros falam em 6 meses após cirurgia, né? Até você pode falar sobre isso, né? A questão é que, assim, não é nem só quando iniciar o álcool. A questão é, a partir de quando iniciou o álcool, qual é a frequência desse álcool, né? Porque o álcool, primeiro, ele acaba machucando as bactérias boas do seu intestino. Isso faz com que você perca a absorção de vitaminas e minerais se você faz um uso constante desse alimento, né? E fora que tem também outras questões, como o fígado. O fígado de um paciente num quadro de obesidade, ele já está muito sensível, né? Ele já está sobrecarregado. A perda de peso em si, o processo de perda de peso, o fígado trabalha muito, né? Enquanto você está perdendo gordura, massa muscular também, naquela perda de peso perto de cirurgia muito rápida, depois ele vai ficar feliz. Mas nesse momento não tem por que sobrecarregar ainda mais o fígado, né, com bebida alcoólica. E os refrigerantes, né, que são basicamente só conservantes, aditivos, aromas, adoçantes, pura química, né? Eu diria assim que a partir de um segundo mês depois de cirurgia, né, porque além do líquido tem mais volume do gás, mas nunca, se você já ficou sem refrigerante tanto tempo, né, por que voltar a tomar com uma frequência? Então, sei lá, foi no aniversário, toma um golinho do refrigerante, mas assim, não compre para ter em casa, né? Não faça disso um hábito, porque caminhos iguais te levarão aos mesmos lugares, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, não compre refrigerante, vamos combinar assim. Se acontecer, toma fora de casa, né? Ou diet ou light para não entrar no dumping, como a Fernanda falou. E a partir de um segundo mês de cirurgia, senão é muito precoce, né? A gente, assim, não tem uma regra, né, da bebida alcoólica, varia muito, como você disse. O que eu acho que até outra coisa pra gente comentar, acho que a Fernanda pode até falar um pouquinho também, é índice calórico, né? Essas bebidas, vinho, cerveja, elas são muitas vezes um pouco mais, fáceis, diremos, de ingerir e tem altos índices calóricos. Então, o que eu converso muito com o meu paciente
É sobre isso, a gente está numa fase de perda de peso, a gente está esperando bater uma meta. Se você começar a exagerar nisso, não vai adiantar. E eu acho uma coisa interessante que a Renata falou, e que eu bato muito na tecla. O primeiro ano a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente sempre comeu antes da cirurgia, e tudo que ele comia de errado, a balança mostrava que ele ganhava peso. E depois da cirurgia ele começa a fazer alguns testes e ele percebe, eu tomei meu refrigerante, eu tomei a bebida alcoólica, eu comi o chocolate, e aí no final do mês a balança diminuiu um pouquinho mais. E aí ele fala, bom, não tenho mais problema, posso comer o que eu quiser que eu nunca mais vou engordar. É verdade, Fernanda? Ele pode comer o que ele quiser? Então, o álcool, ele é um sabotador de dieta. Eu sempre falo isso com os pacientes, cuidado com o álcool. 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9. Carboidrato, proteína tem 4. Então, ele mais chega perto, próximo de uma gordura do que do carboidrato da proteína. Então, existe uma bebida mais ou menos calórica? Sim, existe, mas elas são calóricas e elas são calorias vazias, elas não estão fornecendo nada. E o nosso corpo é muito inteligente, ele não joga caloria fora, ele guarda essas calorias. E como a Renata falou, cuidado com o seu fígado. Antes de fazer a cirurgia, a grande maioria dos pacientes acaba tendo a chamada estetose hepática, que é a gordura no fígado. E o álcool, ele também depleta uma vitamina muito importante chamada vitamina tiamina, a vitamina B1, que cursa com problemas neurológicos graves. Então, o álcool precisa ter muito cuidado no paciente bariátrico. E com o que o Felipe falou a respeito dessa perda de peso, estou comendo e perdendo peso, estou bebendo e perdendo peso. Existe a lua de mel da cirurgia bariátrica. Perfeito. Então, estar nessa lua de mel são tudo flores. Né? Depois, o corpo começa a se acostumar, o corpo começa a se adaptar à cirurgia bariátrica. E aí, no momento que adapta, para a perda de peso, existem 2 tipos de reganho de peso, agora com o nome recidiva de peso, que é uma esperada e uma não esperada, uma vez que o paciente ele tem a obesidade crônica, ele tem a doença crônica, e ele vai ter algum ganho de peso, né, mas dentro do esperado, e aquele paciente que vai ter fora do esperado. E esses que têm fora do esperado, muitas vezes está relacionado com o álcool, com o petisco, com o belisco, principalmente no bypass, que ele come pouquinho ao longo do dia. Vamos entrar um pouquinho no tema. A gente operou esse paciente teve a perda de peso dele, e aí ele vai seguir a vida dele. E aí a gente tem uma procura, graças a Deus não é tão frequente, mas acontece de alguns pacientes que, como você disse, tem o recidiva do peso, voltou a ganhar peso depois. E uma pergunta que eu ouço muito no consultório, Renata, se eu voltar a fazer a minha dieta líquida ou pastosa que eu fazia lá atrás, com 30 dias de cirurgia, eu vou ter o mesmo resultado? Eu posso fazer ela, primeiramente? Tá. A dieta líquida, assim como no pós-operatório, ela é uma líquida restrita, né? Então, coada, é uma dieta sem fibras, né? É uma dieta só com alimentos cozidos. Então, assim, vai deixar a desejar em relação à quantidade de proteína, né? Com as fibras que eu acabei de falar agora, talvez vitaminas, minerais. E também tem que cuidar com essa história de dieta líquida, porque assim, a gente não faz dieta líquida no pós-operatório para perder peso. Não é para isso, é para cicatrizar. É para que o teu período de convalescência seja o melhor possível. Perfeito. Né? Rápido. Né? Então, não faz sentido você entrar numa dieta de sopa. Vamos chamar de dieta de sopa, né? Depois, se você ganhou peso, porque assim, as sopas enganam também. Né? Numa sopa de mandioquinha, vai quanta de mandioquinha? Vai muita mandioquinha. Né? A densidade calórica de uma sopa é muito alta. Então, eu acho que não faz muito sentido. E sustentar os 50 ml, 20 ml, você não vai conseguir, porque você já não está no pós-operatório imediato. Você já está no pós-operatório tardio. Você vai ter fome, você vai ficar irritado, você vai ficar cansado, possivelmente com fadiga, né? Vai ficar querendo mastigar alguma coisa e não sabe o que é. Então, assim, eu realmente não acho que seria a melhor opção voltar para uma dieta líquida se você teve um reganho de peso. Concorda, Fernanda? Com certeza. Fora que a dieta pastosa, ela engana. A dieta pastosa, ela não é hipocalórica. Então, um purê de batata, por exemplo, leva leite, leva manteiga, leva batata. E, às vezes, pode ser realmente... Ele pode exagerar nas calorias e ele achar que está comendo menos porque está comendo uma consistência de melhor digestibilidade, né? Tem aquela lembrança do pós-operatório recente, mas a resposta, com certeza, não é a mesma. Então, dependendo
da dieta que ele fizer, né, dessa fase principalmente pastosa, a líquida, como ela falou, vai chegar um momento que ele não vai mais aguentar, né, beber só aquele caldinho. Mas a pastosa, ela engana muito. Então, eu também não concordo em voltar para essas fases de líquida e pastosa, não. Renata, você atendeu o paciente, esse paciente operou, fez esse primeiro acompanhamento, principalmente da fase líquida e pastosa, que o paciente geralmente está mais preocupado, então ele está mais perto de você. Depois disso, qual a frequência que você recomenda esse acompanhamento com o seu paciente? Como que você trata isso para cada paciente depois da cirurgia? Isso é muito individual, né? Mas poderíamos falar assim, que no primeiro ano eu gosto de vê-lo pelo menos a cada 3 meses, né? Sempre abrindo a possibilidade dele voltar antes, se for necessário. Nos próximos anos, eu peço para vê-los 2 vezes por ano com exames em mãos, né? Porque daí eu vejo que tem que suplementar, o que está faltando na dieta, os exames, a gente consegue ter um raio-x de como que está a alimentação, né? Então, se você não se deu bem com a sua nutricionista, encontre uma nutricionista que você se dá bem, porque realmente ela tem que ser uma grande companheira na sua vida. Até quando? Para sempre. É isso que eu ia perguntar para a Fernanda. Tem alta, Fernanda, paciente nutricionista? Doença crônica não tem alta. E o tempo é o mesmo. A periodicidade que o paciente também vai comigo é de 3 em 3 meses no primeiro ano, depois de 6 em 6 meses, e também com o exame, porque é um retrato, além de sinais e sintomas, mas complementa e a gente consegue ter um quadro melhor do paciente e poder agir antes que aconteça alguma coisa, porque a maioria acaba voltando depois de 4 anos, 5 anos, com reganho de peso, com algumas deficiências. Então, como ela falou, né, um casamento com a nutricionista, tem que gostar muito, se dar muito bem, ter empatia. E se não gostou, nossa, hoje temos, né, bastante profissional qualificada, inclusive nessa área de cirurgia bariátrica. Então é só procurar. Até lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem já as nutricionistas cadastradas ali. Eu acho que é um tema que a gente trocou aqui muito importante, que eu bato muito na tecla do paciente. A gente está falando de uma doença crônica. E acho que se o paciente quer ter sucesso na cirurgia dele, ele tem que entender que a gente não vende milagre. Que a gente está dando uma ferramenta que vai auxiliar ele. Mas, infelizmente, a gente tem uma parcela da nossa população que, perde peso e escapa, some, desaparece. E depois volta com uma recidiva de peso. Quero começar a entrar nos temas mais polêmicos agora, pessoal. Vamos lá. A Drica e o Durval perguntaram aqui para mim o seguinte. Jejum intermitente pós-cirurgia bariátrica. E aí, queria a opinião das duas. A favor, é contra? O que pode acontecer? Então, o jejum intermitente, num pós-operatório imediato... Renata, desculpa, antes, até para quem não conhece, explica um pouquinho o que é o jejum intermitente, porque a gente vai falar um pouco de algumas dietas da moda, e talvez quem está lá do outro lado não saiba o que é cada uma delas. Existem alguns protocolos de jejum intermitente que é assim, por um período de tempo o paciente pode comer, por tantas horas ao dia ele pode comer, e por tantas horas ao dia ele faz jejum, né? Então, o que acontece? No pós-operatório imediato, ele realmente não é recomendável, porque assim, o paciente ele faz muita hipoglicemia. Até porque o tamanho das porções que ele come são muito pequenininhas perto de cirurgia, né? Então, não tem como você fazer um jejum de 16 horas, ou até tem gente que faz mais tempo do que isso, né? No pós-operatório tardio, né, o paciente já está ali com 2, 3 anos de cirurgia e resolveu que quer entrar na onda do jejum intermitente. Então, assim, tem que ver se esse paciente ele sustenta um jejum, né? Como assim? Não tendo dor de cabeça, né? Não entrando num quadro de fadiga, dificuldade de concentração, percebendo se ele não faz hipoglicemia, né? Se ele não tem enjoos, náuseas quando ele volta a comer, se quando ele volta a comer nas horas que ele pode comer, se ele não entra num episódio compulsivo, né? Então, assim, se esse paciente suplementa vitaminas, minerais, proteínas, se os exames do paciente estão ok, se todos os tiques desse checklist aí estão ok, aí ok, acho que pode ser uma possibilidade, porém num protocolo 16/8, né? Não num protocolo de jejum mais extenso do que isso. O que é isso? Seria ficar em jejum 16 horas, supondo das 8 até as 13 horas, das 8 da noite até 1 da tarde, e poder comer da 1 da tarde até as 8 da noite. É só uma suposição, né? Isso.
Para alguns pacientes que, de repente, têm a síndrome do comer noturno, né? Ou percebe que o período da noite, da madrugada é complicado, talvez seja beneficiado por essa técnica. Mas eu não colocaria isso como a nossa melhor opção de dieta no pós-cirúrgico. O que você acha, Fernanda? Você vê resultados? Você acha que tem? Nessas 8 horas que ele pode comer no protocolo, ele pode comer tudo? Bom, quando você pega lá na essência, né, os estudos lá na essência do jejum intermitente, são 8 horas livres. Então, ele poderia, via de regra, comer tudo. Mas é difícil de um paciente que faz cirurgia bariátrica conseguir ficar tantas horas sem comer, sem não ter uma hipoglicemia, sem não ter uma queda de pressão. Tem também a questão do tipo de cirurgia. Então, talvez um paciente que fez o sleeve ele consiga fazer mais tempo, né, ficar mais tempo em jejum. Um paciente que fez bypass talvez não consiga ficar tanto tempo assim, até por conta das mudanças metabólicas que ele tem, né? Ele tem mudanças hormonais importantes. Ele tem aumento de um grupo de hormônios chamado incretina, que vão melhorar a sensibilidade à insulina. Então, esse paciente ele sai do centro cirúrgico, né, a grande maioria, sem medicamento para glicose, ou seja, a glicemia dele fica praticamente normalizada. Imagina ele sendo submetido a 16 horas sem comer ou 24 horas sem comer. Então, a probabilidade dele fazer uma hipoglicemia, comparado com uma pessoa que não fez cirurgia bariátrica, é maior. Mas isso é muito individual. Tem pessoas que aguentam ficar numa boa, sem problema nenhum. Mas aí tem que pensar, qual protocolo usar? Eu estou sendo acompanhado pelo meu médico, pelo meu nutricionista? Nessas 8 horas, o que eu estou fazendo? Eu estou comendo de tudo? Ou eu estou comendo de 3 em 3 horas, a alimentação equilibrada, tomando minhas vitaminas? Porque a tendência, quando fica muitas horas sem comer, realmente é partir para uma alimentação, é partir para uma hiperfagia. Então, tanto que para determinados transtornos alimentares, né, para determinadas condições dessas, não é indicado o paciente fazer esse tipo de dieta, porque pode, inclusive, agravar o problema dele. Quando você fala hiperfagia, comer em excesso. Comer demais, o comer demais. Eu vou tocar algumas e queria que vocês comentassem rapidamente para a gente entender antes de entrar no próximo tópico. Dieta low carb, Renata, e dieta Atkins, que nem eu conhecia, estou conhecendo hoje. O que são? Só para a gente ter uma ideia e quais são os benefícios ou as críticas dessas dietas. Tá muito na moda, né, as dietas sem carboidrato, ricas em proteínas, em gorduras, como a do Dr. Atkins, de South Beach, né? Isso, era a próxima que eu ia perguntar. Então, já coloca tudo no mesmo balaio. Basicamente muda o nome, mas é assim, come proteína e gordura e não come, o resto, exatamente. Sim. Então, eu acho que o ponto positivo dessas dietas é a ingestão de proteína, que muitas vezes para o paciente de cirurgia é um ponto a ser cuidado, né? Até porque pela própria dificuldade de mastigação e digestão, né? Então, pela quantidade de proteína ingerida em relação ao que ele precisa, pelo peso que ele está naquele momento, acho que pode ser positivo. Tá. Porém... Sempre temos um porém. Né? Vamos lá. Né? Numa restrição de carboidrato, a gente mexe muito com o humor, né? Não sei se você já tentou fazer isso, né? De ficar 3 dias sem comer carboidrato nenhum. O que é carboidrato? Vamos começar por aí, né? O que é carboidrato? Então, o carboidrato tem alguns tipos. O grupo do amido, por exemplo, onde estão os pães, as massas, a batata, o arroz, né? As farinhas, não só de trigo, todas as farinhas, né? Os cereais. A frutose, são as frutas, os sucos de fruta. A lactose, que seria o leite e os derivados, né? Iogurte, na verdade, o queijo não entra aí. E a sacarose, que seriam o açúcar, os doces, o mel e tudo que é feito disso. Então, isso é carboidrato, tá, gente? Então, o que faz? Tira todos esses alimentos da dieta, né? Sobraram poucos aí. Então. E aí, né? Quando você tira todos esses alimentos da dieta, sim, vai faltar vitaminas e minerais, né? Vai faltar fibras, né? Vão faltar as proteínas provenientes dos grãos, né? Então, não é uma dieta balanceada e ela não deve se sustentar por muito tempo, até porque, para o fígado, é muito difícil essas dietas. Muitas vezes o paciente tem dor de cabeça, né? Não só porque não está recebendo carboidrato, mas porque está sobrecarregando o fígado, né? Essa dor de cabeça do ladinho, assim, ó,
é o fígado gritando, né? Então se analisar, se perceber, né? Porque por que a gente come? A gente come para ficar feliz, nutrido, saudável, para cima, disposto, bem-humorado. E não ao contrário. Se a alimentação que você está fazendo não está te promovendo bem-estar, talvez essa alimentação não seja a sua alimentação correta, né? E isso você pode dizer muito mais do que a tua própria nutricionista, né? Você analisando o seu corpo conforme aquele grupo de alimentos, você pode dizer com maestria, né? Então, acho que é isso. Perfeito, Renata. Fernanda, entrando também nessas fases da dieta que a gente ouve muito, cetogênica, dieta paleo. É igual? Tem alguma diferença? Vale a pena? Não vale a pena? Vamos dar um apanhado geral aí, porque a gente sabe que tem muita dieta aí na internet. A gente vai tentar resumir nas mais conhecidas aí. Fazer um pupurri, né, dessas pupurri dietas. delas, exatamente. Bom, a dieta cetogênica, eu coloco muito a paleo junto com a cetogênica, né? Isso é curioso. A dieta cetogênica é uma dieta baseada em gorduras. Então, ele é diferente da dieta da proteína. Apesar da proteína vir agregada de gorduras, a dieta da proteína, ela basicamente precisa ter mais 50% da sua ingestão de proteínas. E no caso da gordura, mais de 50% em gordura. O que o corpo faz? Por que ela é cetogênica? Porque você, no momento que você restringe o carboidrato, você restringe glicose. Então, o fígado ele precisa achar uma via alternativa para suprir esse déficit de glicose. E o nosso cérebro é glicose dependente. Então, o que ele começa a fazer? Liberar corpos cetônicos da gordura. Então, ele começa a queimar gordura para poder liberar esses corpos cetônicos, para poder aumentar esse produto no cérebro e, assim, a pessoa ter condições, digamos, de ter um bom funcionamento. Só que não tem plenamente, porque o nosso corpo funciona à base de glicose, né? O nosso cérebro, como eu falei, é glicose dependente. E a dieta cetogênica, você fica num estado de cetose e não de cetoacidose, que também é uma outra confusão muito grande quando se fala em dieta cetogênica. Cuidado, a pessoa vai ter cetoacidose. Vai ter se ela tiver um diabetes controlado, um diabetes tipo 1, né? Mas fora isso, ela fica no estado de cetose. E é como a Renata bem falou, a pessoa começa com dor de cabeça, fica com halitose. E esse tipo de dieta rica em gordura para a microbiota, que está sendo muito falado aqui, a flora intestinal, as bactérias que povoam o nosso intestino, não é nada agradável. Hoje mesmo, de manhã, eu estava vindo para cá e acabou de sair um trabalho, um artigo agora, falando que dieta alta em gordura é bom para a microbiota. Imagina se isso cai na mídia, né? Quando eu fui ver, não era uma dieta rica em gordura que era boa. Então, tem que ter muito cuidado com o que é lido. É moda por causa disso. A dieta da moda ela ganha essa proporção por causa dessas chamadas. E só uma curiosidade da low carb, que a low carb não é da moda. Quem inventou a primeira dieta low carb, a dieta sem carboidrato, foi William Bent em 1840 e pouco. E ele não era médico nem nutricionista, ele era um agente funerário. Ele que inventou, ele fez uma cartas para a corpulência, né, porque ele tirou carboidrato e emagreceu. E ganhou, né, uma proporção na época, e aí foi se propagando século XIX, século XX, com Atkins, 21, com a dieta Duncan, né, da princesa, a dieta da princesa, todo mundo conhece, e propagou. E hoje é a famosa low carb. E dentro da low carb também tem protocolo. Então, tem a dieta low carb, tem a dieta moderada em carboidrato, que já é uma dieta bem restrita, por sinal, é em torno aí de 45% até 45%, e de 45% em diante já é até considerado uma dieta rica em carboidrato. E só para fechar, a pirâmide da cirurgia bariátrica, ela já preconiza uma dieta hiperproteica, ou seja, uma dieta rica em proteína. Então, se você pega a pirâmide da cirurgia bariátrica, você vai ver que logo depois da sua base, onde tem atividade física, suplementação, hidratação, vem a proteína. Depois da proteína vem frutas, verduras e legumes, e depois vem o carboidrato. Ou seja, para o paciente bariátrico, já é muito importante ele comer a proteína, né? Ter como base a sua proteína. Como você bem disse, antes da cirurgia, começa com a salada, finaliza com a proteína. Depois da bariátrica, começa com a proteína, também a salada e finaliza com carboidrato. Então, Renata, assim, dietas da revista, dietas da moda, foge dela após bariátrica. Renata, a gente deu um pupurri aqui sobre as dietas, então a pergunta de R$1 milhão está bombando aqui. Tem alguma dieta dessas que é ideal para o paciente pós-bariátrico que ganhou peso? Eu acho que ideal não seria, mas seria uma possibilidade, né? Eu acho que uma possibilidade seria a dieta mediterrânea, né?
onde se considera muito a ingestão de água, né? Está aí na base da pirâmide, né? E depois vem o consumo de frutas, hortaliças e grãos, né? Carnes brancas, azeite de oliva, né? E lá mais na ponta a carne vermelha, talvez, né? Então, desde que essa dieta não fique hipoproteica, ou seja, pobre em proteína, eu acho que está tudo bem praticar a dieta do Mediterrâneo, né? O único ponto é que eles também focam bastante no vinho, né? O vinho ele está no meio dessa pirâmide aí que eu descrevi agora. E para o bariátrico, tomar vinho assim com frequência é um ponto importante, né? Que não deve acontecer, né? Até pela questão da microbiota, né? Pela questão de que vocês ficam muito mais sensíveis ao álcool, vocês já perceberam isso, né? Então toma um pouquinho, já fica super alto, né? E pelo próprio fígado. Então, uma vez ou outra, tomar o vinho é uma história. Agora, assim, colocar numa rotina alimentar o consumo de vinho, aí eu não colocaria. Fernanda, a Renata falou da dieta mediterrânea. Será que melhor que a dieta mediterrânea não seria o nosso paciente fazer um acompanhamento regular com a gente e ter uma dieta individualizada? Sim, até a dieta mediterrânea, né, ela é uma dieta já muito bem estudada, principalmente para a saúde cardiovascular. Mas, claro, toda e qualquer dieta tem que ser acompanhada com o médico e com o nutricionista. Então, a dieta, o que é dieta? É o hábito individual que cada um come. Essa palavra dieta, né, ela vem carregada, né, de regime, de restrição, mas, na verdade, dieta é o seu padrão alimentar. Então, tanto a dieta mediterrânea, e aí foi perguntado sobre a paleolítica, e aí eu já pego o gancho, porque a paleolítica ela também vai muito nessa pegada de alimentos naturais, gorduras naturais, carnes. E se você perceber a dieta mediterrânea, a dieta paleolítica, né, essas duas modalidades alimentares, elas são muito semelhantes à pirâmide da cirurgia bariátrica, onde preconiza também o uso das gorduras boas, né? O azeitinho está lá, bem no meio das frutas, verduras e legumes. Então, se você olhar para esses 3 tipos de dieta, mediterrânea, paleolítica e a pirâmide da bariátrica, elas são muito semelhantes e sempre batendo na mesma tecla. Frutas, verduras, legumes, gorduras de boa qualidade, proteína magra, né, proteína de boa qualidade, porque, como a Renata falou, cuidado com uma dieta pobre em fibra. A fibra é muito importante. A gente precisa comer muita fibra. 25 gramas de fibras é muito. Mas, numa dieta variada, você consegue chegar nessa quantidade. E quando você parte para uma dieta da moda ou tenta fazer algo sozinho, sem nenhum acompanhamento, você não vai conseguir dividir esses macronutrientes e nem conseguir colocar fibras em quantidade suficiente na dieta. Então, todo esse equilíbrio, ele precisa de um profissional da área por trás para poder ajudar na montagem desse protocolo ou desse programa alimentar. Perfeito. Renata, para a gente fechar isso, a Lívia pergunta para mim. Ela eliminou 30 quilos depois de 6 meses da cirurgia, mas entrou no efeito platô, não perde mais. Ela falou assim, o que você recomenda? Uma nova dieta pode ajudar? Quando chega no platô, é importante saber se você está praticando atividade física, né? Perfeito. Se você já iniciou essa prática, se não iniciou, está na hora de iniciar, né? E manter as vitaminas e os minerais em dia, né? Porque às vezes o paciente está perdendo peso, acha que não precisa fazer exames, e aí quando vê está num quadro de algumas deficiências que realmente trava o metabolismo, né? E a gente fica naquela empacação que não desce mais, né? Então, assim, é interessante, porque para você continuar perdendo peso, você tem que estar nutrida. Olha que lindo isso, né? Então, tem que cuidar das vitaminas, cuidar da atividade física. E se você está tranquila em relação à tua alimentação, de que você está praticando uma boa alimentação, né? Se você está sendo acompanhado por uma nutricionista, pela equipe do seu médico, eu acho que é só um tempo, não precisa entrar em desespero, logo o seu corpo vai retomar a perda de peso, só que não vai ser na velocidade que você perdeu peso até chegar nesses 30 quilos. Não adianta fazer essa projeção, porque essa projeção, sim, vai gerar uma frustração.
né, a velocidade vai diminuindo e graças a Deus que ela vai diminuindo, senão o paciente some, né? É pó, né? O brinco que vai virar pó se continuar mesmo. Exatamente. Né? Até porque tem que ver a perda de massa muscular também, que aconteceu às vezes, se perdeu tanta massa muscular por uma baixa ingestão de proteína e não atividade física, que o metabolismo ele fica lento, né? Porque a taxa metabólica basal depende do quanto de músculo você tem. Né? Por que homens podem comer mais do que mulheres? Porque, por natureza, já tem mais massa muscular preservada. Então, pode ser que o teu efeito platô possa ter chegado aí por esses motivos. Quer complementar, Fê? É muito natural o paciente ele passar ciclar no peso. Então ele perde bastante e aí ele para um pouquinho, daqui a pouco ele perde de novo, perde com menor velocidade, aí trava mais um pouquinho. Esse primeiro ano o corpo ainda está se ajustando, até mesmo o cérebro dele, né, o que a gente chama de set point, que regula o nosso peso corporal e regula também a quantidade de energia que a gente precisa tanto gastar quanto ingerir. E ele está num balanço energético negativo absurdo. Então, ele está comendo muito menos do que ele estava acostumado a comer. E aí ele perde muito peso e o corpo se assusta, né? É como se ligasse um alerta. E que bom, porque senão, como o Felipe falou, o paciente não pode sumir. Então, chega uma hora que realmente esse peso para. E não ficar assustado com a recuperação de peso. Porque o reganho de peso, né, só para fixar bem isso, o reganho de peso, ele é esperado. A pessoa tem uma doença crônica, ela não vai resolver o problema da obesidade dela da noite para o dia, muito menos só com dieta. Então, importantíssimo o que a Renata falou em respeito do exercício físico. É um gasto metabólico e é um gasto extra. Então, se você está comendo a mesma coisa durante muito tempo, a mesma quantidade de caloria durante muito tempo, o exercício ele vem com adendo. E aí você começa, né, a demandar mais energia por conta do exercício. Cuidar muito da sua massa muscular também e cuidado com aquela falsa sensação. Mas eu estou tomando o meu polivitamínico, então está tudo bem. Não está tudo bem. Tem paciente que o polivitamínico está ok, mas pode ser que aquele indivíduo ele tenha um gasto energético maior, ele tem uma demanda maior de vitaminas e minerais e ele vai necessitar de uma suplementação diferenciada. E todos os meus pacientes no pré-operatório eu falo, está fazendo o cofrinho da bariátrica? A poupancinha da bariátrica? Porque no pós-bariátrico pode haver necessidade de você ter que comprar 3, 4 suplementos alimentares. Né, polivitamínicos e vitaminas complementares. E tem paciente que vai ficar com um muito bem, obrigado. Então, isso varia muito. Eu acho que a maior recomendação para a Lívia era procure a sua nutricionista. Acho que ela é quem pode mais te ajudar. Pessoal, eu tenho mais 2 perguntas aqui. A gente está com o tempo um pouquinho excluso, um pouquinho restrito, mas que eu acho que são super interessantes para quem está do outro lado ouvir a gente. Tem uma última moda na internet, não sei se a Renata ou a Fernanda querem responder, de não fazer dieta. Já ouviram sobre isso? Agora não vou mais fazer dieta. O que vocês acham a respeito disso? Quer ser, Renata? Pode ser? O que você acha? Fernanda, fica a critério de vocês. Eu acho interessante, assim, porque disse, né, que quando você entra numa dieta, você acaba acionando um monstrinho dentro de você, que você quer comer exatamente aquilo que você não pode comer. Sim, né? Perfeito. Diga para alguém, você não pode nunca mais comer doce, você só vai pensar em doce, né? Então, assim, toda dieta muito restritiva, né, ela acaba levando a um quadro de compulsão alimentar. Isso não é interessante que venha acontecer. Né? Claro que você tem um amparo de um estômago diminuído, do intestino desviado, mas a cirurgia bariátrica ela não opera seu cérebro. Então tem que levar de um jeito que as coisas fiquem bem para você internamente. Né? Sempre conectar muito com o corpo. Você tem fome do quê? Né? Essa fome é uma fome fisiológica, é uma fome emocional, né? É uma preocupação, é uma tristeza. Né? Por que você está tendo tanta fome a ponto de estar ganhando peso novamente? Né? Quando você come conectado com o seu alimento, prestando atenção no que você está fazendo, entendendo o limite do seu estômago, entendendo de que já deu, que não precisa comer mais, ou não, você come olhando no celular, come resolvendo problemas. Né? Então, assim, essa qualidade de presença, né, que é muito importante. Se você não quer fazer dieta, não faça. Né? Continua acompanhando com a sua nutricionista, acompanhando os exames, suplementando, desde que você esteja muito presente na sua alimentação.
né? Que você não fique sob influência da mídia, da propaganda da televisão, do que o colega do trabalho come, né? Você tem fome de quê? O teu corpo, ele tem fome de quê? E para entender se você está muito a fim de comer doce, né? Se você está tendo muita fome de comer doce, você pode ter certeza que deve ter alguma deficiência instalada, né? E também pode ser que você possa estar fazendo alguns quadros de hipoglicemia. Tudo isso a gente consegue detectar em consulta, né, com sinais e sintomas, e resolver isso, né? Não é saudável você ficar achando que o ruim é o que é para ser, porque não é para ser. A cirurgia bariátrica é para ela ser próspera em vários aspectos, né? Então... Perfeito. Eu acho que uma coisa muito interessante que você falou, Renata, que eu acho que a gente bate muito no consultório, é se dedique à sua alimentação. Porque muitas vezes é o que você falou. Ele tá comendo, mas está preocupado com o filho, está comendo, mas está vendo a TV, está comendo, gritando com o marido que está aqui fazer alguma coisa, e acaba ali passando batido como se ele nem se preocupasse com o que ele estava comendo, né? E é interessante, porque às vezes o paciente ele fica tão preocupado em procurar uma dieta da moda que ele consiga fazer, ou um protocolo, ou um site, enfim, gente, hoje em dia é o que mais tem, né? Sendo que a mudança pode ser simples, por exemplo, abastecer os seus armários e a sua cozinha e a sua fruteira com alimentos saudáveis. Claro, se ele não compra alimento saudável, ele não vai comer alimento saudável, né? Ou, por exemplo, uma falta de organização. Fica lá buscando dietas da moda, sendo que não se organiza para comer bem, né? Para levar um alimento saudável, para levar um lanche. Não, passa no posto e come o que, né? Abastece o corpo do mesmo lugar que abastece o carro. É um tremendo despropósito. Por quê? Falta de organização. Então, talvez a raiz desse reganho de peso não é falta de dieta. É falta de outros fatores. Simples, como esses dois que eu falei agora. Ótimo. Fernanda, a gente está com o tempo enxuto, mas eu queria uma opinião sua sobre uma coisa também que a gente ouve muito no consultório. Operei, achei um jeito que eu não vou mais engordar. Vou virar vegetariano. Vegetariano não engorda? Bom, se for um vegetariano que come vegetais, não. Se for um vegetariano que não come vegetais, aí ele vai acabar caindo no carboidrato. E aí ele vai andar contra fluxo. Então, se a pirâmide da cirurgia bariátrica, o próprio Guia Alimentar Bariátrico, que foi lançado ano passado, 2018, ele preconiza você comer mais proteína, verduras, frutas, legumes. E quando eu falo proteína no vegetariano, agora, né, mudei a tecla. Estou falando de proteínas provenientes dos vegetais, provenientes dos grãos, das leguminosas. E ele vai de encontro a isso, ele vai para a massa, ele vai para os cereais, aí ele vai comer muito mais carboidrato e vai acabar ganhando peso. A questão do vegetarianismo é algo que está crescendo. Muitos pacientes, eles não só já chegam para a cirurgia bariátrica sendo vegetarianos, e aí tem várias modalidades, não daria tempo de eu explicar todas elas, mas tem o vegetariano que come proteína animal, ovo e leite, e tem paciente que não come. Como também aquele que faz a cirurgia bariátrica e vira vegetariano. Então, o paciente que é vegetariano, tanto pré quanto pós-cirurgia bariátrica, ele precisa ficar atento às vitaminas e minerais, principalmente aquelas que estão em maior quantidade nas fontes de produtos animais. Então, cuidado com a B12, cuidado com o ferro, vitamina D, o cálcio. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso, porque ele já vai, se ele é vegetariano antes da cirurgia, previamente ele já pode estar deficiente dessas vitaminas. E no pós-cirúrgico, até por conta de capacidade gástrica, ele não vai conseguir comer quantidades o suficiente desses nutrientes por conta dessa limitação. Então, é um paciente que a gente precisa ficar bastante atento. Não é um ET, né? É igual gestante bariátrica, mas a gente precisa, com certeza, ter uma atenção redobrada, porque ele não come fontes alimentares importantes de determinadas vitaminas e minerais necessárias para o bom funcionamento do organismo. Renata, Fernanda, nós estamos chegando aos finais. Queria uma consideração rápida de cada uma, 30 segundinhos, para a gente finalizar. Renata. Bom, espero que a gente tenha esclarecido aqui. Acho que um ponto principal é não ficar acreditando em milagre, né? Não vai descer um anjo do céu, uma dieta da moda, não vai. O que vai ser consistente é a sua mudança dia a dia, né? Fazer com coerência, mudar o hábito alimentar,
né? E gostar de estar mudando, gostar de estar se sentindo bem, se sentindo disposto, né? Se alimentando com alimentos nutritivos. Então, essa eu acho que é a grande sacada, é você curtir essa sua nova vida depois da cirurgia. Não ficar lutando com isso, revoltado com isso, né? Porque existe muita beleza, né? E muita saúde dentro dessa jornada aí que vocês escolheram viver. Então, a gente está aqui para ajudá-los, né? Tem muita nutricionista, especialista em cirurgia, no site da sociedade, como a Fernanda falou, tem. Entra lá, você vê na sua região qual é mais próximo, mas assim, não larga a mão da equipe, porque o sucesso da tua cirurgia está em não fugir da equipe multidisciplinar, né? Médico, psicólogo, endocrinologista, nutricionista. Perfeito. Fernanda? Bom, a minha mensagem, né, corrobora com tudo o que a Renata falou. E dietas da moda, não faça sozinho. Procure um profissional. Todas essas modalidades tiveram um fundo científico. O problema é que elas caíram num rol de informações muito equivocadas. Então, procure um especialista, converse com ele, seja franco, né, com seus médicos e com o seu nutricionista, que a gente tem ferramenta para poder te ajudar. E não deixe a sua equipe, ou então procure alguém especialista na área. Obrigado, Fernanda. Gostaria de agradecer à sociedade mais uma vez pelo convite de poder mediar esse Body Life. Lembrando que semana que vem, às 8 horas da noite, quinta-feira, estaremos novamente ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Boa noite. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, minha mãe era diabética, meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque, como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então, sua cabeça também não fica legal por conta disso.